Agora eu estou ao vivo. Boa tarde. Início aí de um novo dia. Amém? Passamos aí de uma transição a outra. Uma transição a outra. Precisamos aí de continuar perseverando. O Senhor Jesus disse, né? Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Como é que está a sua vida de salvação? Tá bem aí? Você já é um salvo em Cristo? Já é um salvo? É uma pessoa que está vivendo por princípios bíblicos, né? A perseverança, ela é um princípio bíblico. Perseverar, insistir, continuar fazendo, perseverar, não deixar de perseverar em tudo. A Bíblia, ela vai nos dando os códigos de Deus para alcançarmos os resultados. Não significa que porque você fez 1, 2, 3 é o suficiente. Nenhuma semente dá fruto só porque foi lançada na terra. De jeito nenhum. O fruto, ele é resultado de muito trabalho. Se nós não fizermos com perseverança, seguindo aí esse comando bíblico, a perseverança. O que é perseverar? Perseverar é você insistir fazendo algo que não está funcionando. Não está funcionando agora. Não está mudando agora. Mas Jesus, ele não disse para a gente desistir porque está dando errado. Não. Ele manda a gente insistir, continuando, insistindo, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Na salvação, a exemplo de perseverança na oração, ele dá exemplo lá da viúva no livro de Lucas 18. Aquele que persevera. Você tem perseverado? Tem insistido? Às vezes as coisas não funcionam bem e a gente acaba desistindo porque não funcionou como a gente queria, não foi correspondido como esperava, não recebeu atenção do jeito que queria que tivesse. Então a gente olha muito para a situação e esquece de insistir, de perseverar. Amém? Então lá vai uma dica para você aí que está fazendo e ainda não alcançou o resultado. Descubra o que é útil. Que dica boa! Por que descobriu o que é útil? Porque tem gente fazendo coisas inúteis, coisas que não vão resolver. Estão gastando tempo com aquilo que não vai gerar resultado nenhum, nem positivo, nem negativo. Então, coisas que não geram resultado nenhum, para de fazer. Porque se você está fazendo e não está gerando nada, para de fazer. Então descubra o que é útil. O que for inútil, joga fora. Por isso que a Bíblia ensina, né? Quando a Bíblia fala, meu querido, quando a Bíblia fala, é para você seguir. A Bíblia, ela não vai te dar uma direção para você pegar e guardar somente. Não. A Bíblia vai te dar uma direção para você colocar em prática. Então, Paulo diz: escute tudo,
escute de tudo. Guarda o que for bom e o que for ruim, joga fora. Começa a fazer agora aí uma avaliação, uma inspeção. Faça uma inspeção. Vê o que não está servindo. Vê o que não está sendo útil. Descubra o que não é útil. Tem amizade que não é útil, só faz número. Tem pessoas na vida da gente que não é útil. Às vezes ela tá ali mediana. Tem coisas que você faz que é inútil. Então você tem que saber o seguinte: o que está sendo útil para a sua vida. Até o cristianismo que você vive está sendo útil. Então precisa-se fazer mudanças. Para você ver, eu estou recomeçando esse trabalho de vídeos, né, chamadas ao vivo, lives. Estou recomeçando porque é útil. Muitas pessoas estavam me perguntando: por que você parou? Porque de repente eu não assisto na hora, mas depois eu assisto. É útil. Porque se é inútil, é gasto de energia à toa. Fátima Pereira, Regina Pereira. Como é que tá, minha irmã? Graça e paz. Vou até acenar para você aqui, ó. Eita glória. Uma cena para você. Amém, irmãos? Eu vou aqui compartilhar aqui com algumas pessoas. Convidar algumas pessoas para a live. Então, primeiro, ver se é útil. Segundo passo, ver se funciona. E como que eu vejo se funciona? Através da experiência. A melhor coisa é a experiência. Tem gente que acha que sabe porque ouviu falar. Ouvi falar. Caraca, deixa eu tomar um gole de água aqui. Ouvir falar é um nível do conhecimento. Nossa, que água quente. E eu te mostro isso biblicamente. Livro de Jó 42. Parece que o versículo 5. A gente prega muito sobre passar enfermidade, passar tribulação, enfrentar dificuldades. Se prega muito isso. Mas como que eu sei o que é passar por dificuldade? É o que eu estou te falando agora. Pela experiência. Só pode falar o que é enfrentar dificuldade, o que é passar tribulação, quem passa por tribulação. Tem muita gente com fala bonita, com conversa bonita, sabe falar bem a respeito de alguma coisa, mas quando ele entra na peleja, ele não suporta, ele não passa. Então Jó está falando o seguinte: pessoas que não passam pela experiência, não passam pela tribulação, ele não alcança um nível de intimidade maior com Deus. Porque Jó conhecia de Deus. Jó falava de Deus. Jó ensinava as pessoas de Deus. Tem alguém te ensinando? Tem alguém falando com você de Deus? Primeira coisa, que tipo de resultado ele tem? Qual é a experiência dele? O que ele prega, que ele aplica na vida dele, que você sabe? É isso. Sabe qual é a diferença de você ouvir alguém pela internet pregando a palavra e você frequentar a igreja e o pastor morar na sua rua? É que você conhece a vida dele. Você conhece o testemunho dele. Um testemunho falado, ele pode ser inventado. Então as pessoas hoje valorizam muito mais pessoas que ele não conhecem, pessoas que ela não conhecem, do que pessoas que ela conhece, que sabe que enfrenta luta, que enfrenta dificuldade, que passa por tribulação. Não só passa, ela conhece a tribulação dessa pessoa. Então, aplica na sua vida. Quer saber se funciona? Aplica na sua vida.
Deus nos dá a oportunidade de saber se funciona, permitindo que nós passemos pela tribulação. Citar a palavra, né, lá de Isaías, que a gente acha bonito e se fala muito: se passares pelo fogo, contigo passarei, o fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas, as águas não vão te afogar. Mas quando Deus pega na sua mão e te leva e te põe na beiradinha da água, você grita: ai, socorro! Cadê? A Bíblia diz assim, para suportarmos as tribulações com paciência. O que tem que ter na tribulação, pastor? Paciência. A palavra de Deus funciona como um antibiótico. Vá tomando, vá bebendo. A oração funciona como antibiótico. Vá orando, vá orando. O nível de oração que eu tenho que alcançar, pastor: ore sem cessar. Qual que é o nível? Orar sem cessar. Mais o quê? Mais um código da Bíblia para você. Ore em todo tempo. O que é orar em todo tempo, irmãos? A oração só serve de joelhos? Não. A oração serve até no trajeto de ônibus. Você fecha os seus olhos e fala com Deus. É oração em tempo todo. Porque oração não é repetição de palavras. Oração é uma conversa sincera e honesta com Deus. Quer exemplo? Eu te dou exemplo bíblico, abençoado. Te dou exemplo bíblico. Jesus foi orar. Mateus 26. Ele foi orar. A sinceridade é o mais importante na oração. Por que a sua vida não mudar? Por quê? Fazendo de modo errado. Como mudar? Descubra o que é útil, vê o que funciona, seja honesto. Jesus orou: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Pai, o fato de pensar em passar por essa situação, de ter que ir para a cruz, está acabando comigo emocionalmente. Vou ter que tomar um tarja preta. Vou ter que tomar remédio fortíssimo, Pai. Porque só o fato de pensar angustia minha alma e me dá vontade de morrer. Jesus está orando quanto um pensamento de depressão, falando para o Pai a situação que se encontrava. Eu estou morrendo de medo. Ter medo faz parte. Ficar assustado faz parte. Faz parte. Então a oração é essa conversa com Deus. E o próprio Jesus, ao encontrar os discípulos dormindo, vão dizer: será que você não pode tirar 1 hora para orar? Está dando um tempo expressivo de oração, de joelhos, pela tua causa, pela tua necessidade, pelo teu problema, diariamente. Jesus está dando a dica. Eu gosto muito dessa passagem, o livro de Mateus mesmo. Você pode conferir. Eu estou sem Bíblia aqui, estou sem Bíblia, mas você pode conferir na Bíblia aí, o livro de Mateus mesmo, 26:41. Ele diz: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. O que é a tentação, querido? Tentação é aquela vontade louca de fazer o que não deve. É aquela vontade louca de fazer o que não presta, de agir de modo errado. Isso é tentação. E todos são tentados. Volte na oração de Jesus. Qual era a vontade dele? Só lê o texto. É que a gente pensa que Jesus não era humano. É a mesma vontade de qualquer pessoa que está passando por
por uma tribulação. Se possível, eu nem tinha acordado hoje. Se possível, melhor não ter acordado. Essa sensação de morrer está acabando comigo. Pai, não tem jeito de me livrar disso? Não tem jeito de acabar com esse problema? Mas contudo, se não tiver jeito de acabar, me dê força para passar. É isso, querido. Oração sincera. Então, se a sua oração, a oração que você faz, não está funcionando, eu dei a dica aqui. Mude. Vê o que funciona. Se não está funcionando, continue fazendo, mas arrume um jeito novo. Estou te dando um jeito novo aqui. E não é um jeito que eu estou inventando, não. É o jeito que Jesus orou. É o jeito que aquele que alcançou resposta orou. Se funcionou com ele, vai funcionar com você, desde que a sua oração seja sincera e você consiga expressar para Deus sentimentos verdadeiros, sem ficar com vergonha de dizer: Senhor, estou com vontade de chutar tudo, de ir embora, largar tudo. Deus sabe. Oh, meu Deus. Amém? Só que é o seguinte, quando você descobre o que é útil, quando você percebe o que funciona através da experiência, quando você faz modificações no que você está fazendo, resultados começam a aparecer. Eu desafio você a orar como Jesus e ficar sem resultado. Eu desafio você a pegar esse modelo de oração e aplicar na sua vida e Deus não te responder. Eu desafio você a perseverar, porque eu coloquei no começo a perseverança como base de mudança. Insistir em fazer de modo correto. É porque muitas vezes, preciso que você entenda isso. Deixa eu convidar mais alguém aqui. As pessoas não querem estar comigo hoje não, né? Vou insistir. Vou insistir. Então, irmãos, a perseverança me leva à experiência. Porque eu melhoro a minha condição. Quando eu insisto fazendo alguma coisa inteligentemente, com inteligência, eu começo a perceber aonde tem falhas. De repente, você está vivendo de um modo, fazendo coisas de um modo, mas não está percebendo a falha. Para você entender uma coisa, eu estava agora mesmo, eu saí, eu estou em Ponte Nova, estou aqui dentro do carro. Aí, mais cedo, bem mais cedo, eu estava conversando com a minha filha, a Débora. Ela tem 14 anos. Só que a Débora decidiu emagrecer. Diz: pai, eu não vou ser gordinha mais, eu vou emagrecer. E a Débora, ela tinha pavor de caminhada. Sabe o que é pavor de caminhada? Tinha pavor de caminhada. Queria acabar com Débora, ela chamar ela para caminhar. Mas tem uns meses para cá, uns 2 meses, ela começou a caminhar todos os dias. A Débora, que gostava de acordar 10h30 quando deixava, acordar 11 horas quando deixava, está acordando todo dia, 7h30, 6 e pouca, tem dia que ela acorda. Ela começou um novo processo. Começou a caminhar desanimada. Eu cheguei até a postar algumas fotos com ela em um lugar de caminhada, ela de cara feia. Aí, hoje a gente foi tomar café e ela falou comigo assim: falei: Dedé, tô gostando de ver, tá caminhando mesmo, né? Ela disse: pai, é bom fazer o que a gente tá com vontade de fazer. Eu não gostava que me chamava, mas agora eu decidi ir. Então, de repente, a sua vida não tá mudando, é porque você ainda não decidiu fazer o que resolve. Você não decidiu ainda corrigir o que está atrapalhando. Às vezes até sabe, mas está com medo. E o medo paralisa. Está me entendendo, meus irmãos?
Eu sei que você pode não estar ouvindo isso agora, mas no momento em que você fizer, o que funciona com Jesus é a prática. A prática resolve. Conhecimento, ele te dá uma maneira de execução. E quantas coisas eu quis fazer do meu jeito. Quantas coisas eu quis fazer do meu jeito. Aí voltando a Débora, ela descobriu o seguinte, que emagrece, mas não o que ela precisa. Não o que ela quer alcançar. De tanto ver eu jejuando, e o jejum pode ser usado de forma espiritual, ou também como forma de emagrecimento. E ela descobriu o jejum intermitente. E ela colocou em prática o jejum intermitente. E eu estou gostando porque ela começou a pesquisar. Uma outra coisa que resolve, uma outra coisa que traz resultado, é você estudar o que você quer fazer. Eu tenho aprendido com um moço, que ele diz o seguinte: as pessoas não avançam porque elas são escolarizadas. Elas estudam diversas matérias. Escolarizar, estudar diversas matérias. Mas estudar para aprender o que você quer. O que eu estudo? Vou te mostrar o que eu estudo. Cadê meu livro? Meu livro está aqui. Eu estudo isso aqui, dá para ver aí? Não sei se vai dar para ver por causa do reflexo, né? Esse que eu estudo. Entender de gente. Eu estudo comportamento humano. Os meus estudos é de neurociência e Bíblia, porque eu associo essas duas coisas. Quando eu consigo compreender o comportamento de alguém e o que gerou ele, eu consigo ajudá-la. Então, irmãos, essa é a minha palavra para você nessa tarde. Descubra o que é útil, vê o que funciona, faça experiência e persevere no fazer. Use o modelo de Jesus para que você possa alcançar o resultado que você precisa. Eu citei aqui alguns versículos e que Deus te abençoe. Minha turma chegou aqui, pastor Eliana chegou, Davi, Dedé chegou ali e eu preciso ir embora. Viu? Deus abençoe. Uma boa tarde para você. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Beijão no coração. Beijão, Fátima Pereira. Uhul! Coloque em prática. Siga os conselhos. Que é isso que faz mudar. Amém? Faça tudo certo, ainda que tudo esteja dando errado. Tchau, tchau.